1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Pare aqui. Quantas vezes nós questionamos, temos dúvidas, queremos saber qual é a vontade de Deus. Eu quero viver a vontade de Deus, mas qual é a vontade de Deus soberana para todos os homens? Qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida, amados? Existem planos de Deus para as nossas vidas em específico. Se você observar com muita atenção, falávamos disso ontem, a nossa vida é como uma impressão digital. Nenhum de nós trilhou o mesmo caminho. Nenhum de nós viveu as mesmas experiências. Você pode ter vivido com uma pessoa durante muitos anos na mesma casa, com as mesmas regras, com os mesmos recursos, e você é completamente diferente do seu irmão, completamente diferente dos seus pais, completamente diferente dos seus filhos. Cada um de nós tem uma história que é única, e por esse motivo Deus tem planos específicos para cada um de nós. Mas o que Paulo está dizendo aqui aos irmãos é que existe uma vontade de Deus, que ela é única para todos os homens, independente da história e do plano específico de Deus. Ela é soberana, e todos precisamos caminhar por esta vontade. Então não é porque você é pastor ou diácono, ou um membro comum, ou um visitante, que isto serve, aplica-se ou não se aplica à sua vida. Isso daqui é uma questão de sobrevivência a todo cristão, todo e qualquer cristão, todo e qualquer homem que deseja verdadeiramente ser transformado. A vontade soberana de Deus sobre nós é uma só. Está aqui no versículo 3. A nossa, a minha, a sua santificação. Que vos abstenhais da prostituição. E talvez você incline a santificação a enxergar somente a promiscuidade, o âmbito sexual, e não é. Santificação, ser santo, significa ser separado para um propósito, para uma finalidade, para uma razão. Você foi separado, foi inserido dentro de um contexto específico, exclusivo para isto. Isso é santidade. Assim como antigamente, em muitas culturas, não só na cultura judaica, algumas crianças já eram marcadas desde a infância para ser o próximo substituto líder da tribo. Até o seu casamento já era escrito e desenhado e planejado. Muitas dessas coisas já eram definidas ao futuro de alguém já na infância. Isso significa que ele foi santificado, ele foi separado para um propósito. Ele vai ser o próximo rei, ele vai ser o próximo líder, ele vai ser o próximo que vai assumir esta responsabilidade. Em muitas culturas e religiões isto existe, e não é diferente da nossa. Quando a palavra de Deus fala que nós devemos buscar a santificação, é porque Deus tem algo especial para nós, que envolve nós sermos separados para viver dentro de critérios e procedimentos e preceitos específicos. Santificação é ser separado para um propósito. E talvez você pense assim, mas qual propósito? Entendo, a vontade de Deus é me separar deste mundo, mesmo estando neste mundo, me destoar, fazer a diferença em minha vida, mas para qual propósito e finalidade? Por isso ele diz, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós aprenda a possuir o seu vaso, a sua vida, em santificação e honra. E aí ele começa a falar sobre purificação. Hoje nós vamos falar, amados, sobre 3 portas
que a Bíblia nos ensina, por onde entra, a porta serve não somente para você entrar no lugar, mas também para você sair. Essas 3 portas que a Bíblia nos ensina são as portas por onde entra a contaminação, o pecado e a sujeira. Por onde entra o pecado? Por onde entra a sujeira? Porque, amados, nós somos facilmente influenciados e não percebemos. Muitas vezes, por não haver um arrepio, alguma coisa percebida em nossos membros, no nosso corpo, nós achamos que nós não sofremos influência nenhuma. A sua temperatura pode estar subindo e você pode daqui a pouco ser acometido por uma febre sem perceber. Quando você perceber, você não vai perceber pela temperatura, você vai perceber pelos outros sintomas da febre. Você não percebe que se você está a 36 graus e muda para 37, cai para 35, você não percebe, mas a alteração está acontecendo, mas é imperceptível. Assim também o pecado, a sujeira, ela entra nas nossas vidas de forma imperceptível. Nós não percebemos. Não é que quando você vê algo de errado, de repente você começa a ficar mais carrancudo, fechado, começa a xingar as pessoas numa fração de segundos. Não, não é assim que funciona. Não é nessa maneira que as coisas acontecem. A contaminação, ela entra por 3 portas. 2 em específico e uma um pouco diferente, nós já vamos falar. E é imperceptível como isso acontece. A primeira porta é descrita pelo próprio Senhor Jesus lá em Mateus. Vamos abrir? Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Todos acharam? Vamos ler a partir do versículo 19. Os irmãos vão entender porque nós iniciamos no 19 depois. Mateus 6, 19 diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, aonde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e não roubam, porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Versículo 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Uma das portas por onde o pecado entra em nossas vidas, a sujeira, a contaminação, são os olhos. Você reage àquilo que você vê. Eu quero trazer um testemunho aos irmãos sobre o que eu falei com as crianças hoje pela manhã. Nós estávamos em 7 crianças, 6 crianças, mais eu. E eu fiz uma pergunta a elas. Imagine que você está andando pela rua e você encontra a pessoa que você mais ama. Sua mãe, sua irmã, seu irmão. A pessoa que você mais ama e considera. E você vê ela e existe um estranho batendo nela, espancando ela. E você olha essa cena. A pergunta que eu fiz para 6 crianças é: o que vocês fazem? Cada uma falou uma coisa diferente da outra, mas todas falaram a mesma coisa. Como assim? Cada uma deu uma ideia diferente. E aí, depois da terceira, vem uma querendo ser mais criativa que a outra. Mas todas responderam que iriam responder a isto com agressão. Uma falou assim: eu ligo para a polícia, mas enquanto a polícia não chega, eu vou procurar um pedaço de pau e eu vou atrás dele. Eu vou bater nele. Eu vou jogar uma pedra nele. Todas as 6 crianças responderam a mesma situação, que iriam responder a essa atitude de violência com violência. É isso que Jesus está dizendo. Quando você vê violência,
naturalmente o teu corpo reage à violência. É impossível não agir assim. É impossível você não se solidarizar ao mesmo sentimento. Se é raiva, também responde com raiva. Se você tomar um tapa na sua cara, por mais que você está ali distraído, pensando em qualquer coisa, a sua reação imediata é devolver da mesma maneira. Porque o corpo responde àquilo que ele vê. Se você assiste uma cena num filme erótico, o teu corpo responde a isso. Por mais que você no teu cérebro tente não dar o comando, o teu corpo ignora tudo isso e responde. É isso que Jesus está falando. A candeia do corpo, a porta de entrada, o que ilumina, o que traz luz e claridade, é tudo que existe aqui dentro, são os nossos olhos. Se os nossos olhos estão sendo acostumados a ser colocados em promiscuidade, em violências, em coisas ruins, é isto que eu serei, naturalmente. Naturalmente. Eu já falei algumas vezes desse exemplo a alguns irmãos. Meu irmão está aqui que não me deixa mentir. E tinha alguns filmes que a gente gostava bastante. E um filme que a gente gostava de assistir era O Grande Dragão Branco, do Van Damme. Toda vez que acabava esse filme na sessão da tarde, o que você acha que eu e meus outros 2 irmãos fazíamos? Eu brincava de lutinha. E aí quando a gente saía do apartamento e encontrava os nossos outros amigos que também assistiram o mesmo filme, o que a gente fazia? Brincava todo mundo de lutinha. Era natural. Era uma resposta natural do corpo por aquilo que você vê. É isso que Jesus está falando. Portanto, a minha preocupação não é em tentar controlar depois que ele entra. É impedir a sujeira de entrar. As pessoas se preocupam muito, as igrejas se preocupam muito em criar doutrinas para combater aquilo que não tem que ser combatido. Não é dessa maneira que você combate. Não pode ter televisão na sua casa. Isso é combater da maneira errada. Você tem que aprender a filtrar o que passa diante dos seus olhos, porque você pode não ter uma TV na sua casa, mas ter um computador com internet, um celular com internet. Ou até mesmo você está caminhando na rua e está vendo coisas que não são apropriadas. Então não é a televisão, não é assim que nós combatemos. Não é dessa maneira que nós vamos prevalecer sobre esta influência que nós recebemos. É filtrando o que passa diante dos nossos olhos. Por isso, pais precisam estar muito atentos com aquilo que os seus filhos veem. Na televisão, na internet, em todas essas coisas. Porque se você não acredita na palavra de Deus, pelo menos os pais que eu conheço que não acreditam na palavra de Deus e que ignoraram isso, hoje sofrem muito com seus filhos. Eu não estou dizendo porque as pessoas pensam que sofrer com os filhos é o filho estar nas drogas, só isso. Não. Existem muitos filhos gerando muito desgosto aos seus pais e não estão nas drogas. Muito desgosto. E não percebe que esta porta é por onde entra, amados, a contaminação. Por isso que muitas vezes os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus parecem ser muito quadrados, muito pesados para nós obedecermos e seguirmos. Por que isso? Porque Deus fala não? Porque Deus fala que não pode nem um pedacinho? Olha só, amados, eu vou fazer aqui um comentário aos irmãos. Você mede da maneira que você quiser. Eu tenho plena consciência do que eu estou falando aqui. Deus um dia chegou para Moisés e falou assim, nunca você vai fazer nada, imagem de escultura, semelhante ao que existe no céu, na terra ou debaixo da terra. Nada, nenhuma escultura. Nada. Parece exagero. É exagero. É demais. Como assim? Eu não posso ter um enfeitezinho na minha casa? Entenda, amados, que o problema não está no enfeitezinho. É dessa maneira que o inimigo prevaleceu e prevalece sobre muitos homens há milênios. A Bíblia diz que o que consome toda a vinha, uma plantação imensa, são as raposinhas.
São as pequenas coisas. São coisas imperceptíveis. Quando o Senhor fala sobre a imagem, tudo começou assim na igreja, em cerca de 360, 370 depois de Cristo. O Império Romano para a perseguição contra a igreja. Constantino manda imprimir 50 Bíblias, se converte ao cristianismo e declara, de hoje em diante, a religião oficial de Roma é o cristianismo. É Cristo sendo o centro de todas as coisas. Olha que coisa maravilhosa. Os seus principais homens do governo começam a se converter e começam a congregar junto com a gente na igreja. Esses homens começam então a ter uma importância dentro da igreja com o passar do tempo, começam a assumir responsabilidades, viram zelador, né? MacGyver daria um bom zelador de igreja, né? Resolve tudo, né? Conserta tudo. É ruim a piada, né? Mas tudo bem. Me perdoe, MacGyver principalmente. Amados, esses homens começam a assumir responsabilidades na igreja, começam a se tornar o tesoureiro da igreja, começa a se tornar uma pessoa, ou que cuida do som, ele começa a se tornar pessoas importantes. E aí sabe o que esses homens começam a fazer? Olha, não é idolatria, mas olha quantas coisas importantes o apóstolo Paulo nos ensinou. A Bíblia diz que nós temos que honrar aquele que merece honra. Então por que não fazer aqui um busto dele, em sinal de gratidão e honra por este homem de Deus valente que trabalhou por tanto tempo para que este evangelho chegasse até nós? Começa a ser introduzido dentro da igreja as imagens, com o pretexto de honrar esses homens. Com o passar dos anos, essas imagens, os homens agora começam a ser idolatrados. O povo passa diante dessas imagens e começa a se reverenciar, fazer o sinal da cruz. O povo começa a pedir coisas para Paulo, para Pedro, para São João, e não mais por intermédio do Espírito Santo ao Senhor. Tudo começou com uma ideia boa, cheias de boas intenções, de honrar o homem que merece ser honrado. Não seja tolo em acreditar que não é de uma forma sutil, delicada e inocente que o diabo entra para destruir as nossas vidas. Ah, não tem nada a ver. Ah, não tem nada a ver. Ah, é tão pequeno. Por que eu não posso ter? Começou assim, amados, começou com uma imagem pequenininha, só do rosto de João. E as pessoas falavam assim, oh, que homem de Deus. A próxima geração começou a aprender que os seus pais passavam e sempre honravam. E eles começaram a se curvar. A terceira geração já fazia o sinal da cruz e se curvava. A quarta geração já não orava a Deus, orava a João. O inimigo, ele é astuto. Você acha que não tem problema, porque você sabe por que aquilo foi feito. Você sabe quem deu. Amados, eu já ganhei coisas de presente que eu tive que jogar fora. Se a pessoa não entendesse, fosse virar a cara para mim e nunca mais falar comigo, paciência. Mas eu não vou colocar como peso de porta na minha casa um vaso de sal grosso com dente de alho. Porque não é peso de porta. Alguém disse para essa pessoa que era um peso de porta, um ótimo presente. Não é. Mas é só um peso de porta. Foi assim que a idolatria entrou dentro da igreja. Foi assim que o diabo prevaleceu sobre Eva no Éden. Foi assim que Diná foi estuprada, indo inocentemente só ver como eram as filhas da terra. Foi assim que Sansão foi sendo seduzido a ter os seus 2 olhos arrancados e se tornar um escravo e ter a sua vida destruída. Foi com coisas pequenas, insignificantes. Jesus está falando assim, cuidado aonde você coloca os seus olhos. Se é violência, os homens, principalmente que são mais brutos, começa a mudar o que você vê. Começa a mudar o que você assiste cotidianamente. Começa a filtrar um pouco do que você olha. E veja como o teu corpo reage. Por que as crianças que são criadas em fazenda são mais inocentes e a malícia é menor? Não sou eu que estou dizendo, isso é comprovado. Do que as crianças criadas na cidade grande. Do que crianças que são criadas em cidades mais interioranas, menores,
são mais inocentes que as crianças de cidade grande. Porque é aquilo que elas veem. E é aquilo que elas estão escutando. E uma das estratégias da internet, amados, é popularizar tudo o que se vê. Aos confins, você vai numa tribo indígena e tem índio com celular, com internet, e tem até canal no YouTube. Tem índio que, se você não sabe, a geração Y, o sonho deles é trabalhar para a Google. Existem tribos que todos os índios já trabalham para o Google, fazendo mapeamento de floresta, vendendo informação para a Google. Já são funcionários do Google. Estão andando de Mac, tem um Mac nas suas aldeias, internet, uma velocidade melhor que a minha, a sua aqui. Amados, o motivo da estratégia é para arrancar a inocência, a pureza. Os nossos olhos são portas por onde a sujeira entra. Então eu não tenho que impedir você de ter televisão na sua casa. Eu não tenho que proibir você de ter internet. Você precisa aprender a filtrar o que passa diante dos seus olhos, seus filhos e quem você puder ajudar e aconselhar sobre isso. Porque influencia. Desculpa falar isso, mas a geração do El Chan influenciou mães de hoje, nas suas roupas. E você acha que é o funk que fez isso? Já veio de lá de trás, amados. Já veio lá de trás com aquelas apresentadoras do Chacrinha. Uma geração que foi achando que aquilo não tinha problema, enquanto estava na TV. Estava na TV, não estava na sua casa. Você via, mas eu não estou vendo elas, eu estou vendo o Chacrinha. Eu estou vendo o artista que vai cantar. Você acha que está vendo isso? Os nossos olhos são, amados, portas de entrada. O diabo não tem pressa. Ele sabe que o tempo dele está acabando, mas ele sabe que a estratégia que dá certo é a sutileza, é com paciência, é aos pouquinhos. E quando eles perceberem, não vão enxergar o tamanho do buraco aonde eles se enfiaram. Os olhos é uma destas portas. Uma segunda porta, eu quero que os irmãos abram lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira Coríntios, capítulo 15. Olha só, versículo 33. Todos acharam? Olha como o apóstolo Paulo começa o versículo. Não se engane, não vos enganeis. Acredita no que eu vou falar, não acha que isso aqui é besteira, não acha que isso aqui não tem importância, que é bobeira. Não vos enganeis. 2 pontos. As más conversações corrompem os bons costumes. Olha a continuação. Vigiai, justamente, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo-os para vergonha vossa. Olha o que ele está dizendo aqui. Não se engane. Não acredita que isso aqui não tem importância, é besteira. Você acha que eu vou assistir essas coisas e vai me influenciar? Você acha que eu vou ouvir besteira e vai me influenciar? Você pode não estar falando como aquelas pessoas que você está vendo, mas os seus sentidos, a sua incredulidade, a sua murmuração é influência de tudo isso. As más conversações corrompem os bons costumes. Lembra de Salmo 1? A roda dos escarnecedores? Viu, mas eles estão bebendo, estão enchendo a cara, eles estão usando droga. Eu não estou. Jesus não está falando do que eles fazem. Jesus está falando do que está entrando nos teus ouvidos. E por mais que você acha que vão... Não, eu escutei, é claro, eu estou ali, eu não sou surdo. Mas isso não me influencia. Você acha que não influencia. Você acha que não influencia. Eu levei a minha filha
para um concerto de música, uma formação de piano. Eram 2 meninas que estavam se formando. Eu levei ela, porque ela está fazendo aula, e eu queria incentivar ela a entender o que é isso, como que é a formação de uma pianista de verdade. E chegou um momento no concerto, a gente, não sei quem aqui já foi em concerto de música clássica, você recebe um guia com tudo que vai acontecer, as músicas. E teve um momento que foi muito interessante, porque as músicas, elas têm tema, e você descobre o tema quando ela toca. Tem uma música que chama-se Aquário. E aí, quando começou o concerto, eu estava filmando para ela, e aí você escuta a música, a sensação que você tem realmente é que você está no fundo do mar. Parece. A música, todos os detalhes, você começa a escutar ali, você sente no fundo do mar, é uma música que foi feita para aquilo mesmo, e você percebe isso, é perceptível. Tem uma música que fala sobre o reino animal, e não tem letra, é só instrumentalmente. E você começa a ouvir, parece que você se sente naqueles documentários na savana africana. É muito interessante isso. Você está ouvindo, e o seu corpo está decodificando algo que não está na fala. Está na música. Você acha que porque eu está escutando besteira, você dá risada, mas você não abre a sua boca, mas você não fala como eles, você acha que isso não te influencia. Por isso que ele fala, não se engane, não seja tolo, não seja tolo. Por que Daniel, quando acabava o horário de trabalho dele, ele ia para casa? Por que ele não almoçava no palácio? Por que a hora do café, ele o tempo todo, acabava o trabalho, ele ia para casa? Ele não ficava ali na rodinha dos amigos. Porque ele sabia que se ele ficasse na rodinha dos amigos, daqui a pouco ele era igual a todos eles. Eu vivi isso na minha infância, adolescência. Eu curtia um tipo de música. Quando o Rômulo chegou em Sorocaba, eu comecei a andar com ele, eu comecei a gostar do tipo de música que ele gostava. E o meu já tirava sarro. Credo. Mudei. E não porque ele pediu, ele nunca soube. Ele escutava um tipo de música, eu comecei a andar com ele, eu comecei a gostar do tipo de música dele. Eu não nasci gostando daquilo. Influência. Por aquilo que você escuta. E você acha que você pode escutar e não ser influenciado. É isso que ele está falando. Tolo, não acredite, você é influenciado. É melhor estar sozinho. É melhor se afastar. É melhor não ouvir. Mas eu escuto de vez em quando, não tem problema. Eu vejo de vez em quando, não tem problema. Ok? Muitos cristãos não conseguem romper a barreira da inércia. Não conseguem realmente deslanchar e fluir nesse propósito de ser aperfeiçoado e exercer o seu ministério, porque estão atolados em coisas que não percebem, não enxergam, que vêm pelos olhos e pelo ouvido. Vocês vão ver isso hoje. As más conversações corrompem os bons costumes. Posso falar uma coisa para os irmãos? Vou falar de jornal. Sabe o que o povo gosta? O povo gosta de sangue. Sempre gostou de sangue. Eu e você, nós gostamos de sangue. Nós gostamos de ver, naturalmente o homem gosta de ver catástrofe. Quando as coisas estavam meio ruins no Império Romano, sabe o que eles faziam? Eles, ao invés de fazer 2 vezes na semana, eles faziam todos os dias evento no Coliseu. Gente sendo devorada por leão. E o povo então começava a parar de reclamar do imperador. Eles davam pão e sangue. Essa era a receita que dava certo. Essa é a receita que dá certo. Acontece uma catástrofe, como nós estamos acompanhando agora em Minas Gerais, de novo. É tudo que a mídia quer. Os jornais batem recordes de Ibope quando essas coisas acontecem. Quando o avião cai. Quando alguém é morto de uma forma famosa, destruidora. O povo gosta. Quando acontece o acidente, o que acontece com o povo que está passando de carro? Você fica irritado porque está trânsito. Mas quando chega a sua vez de você acelerar o trânsito, o que você faz? Você espera, você olha, olha lá, o que aconteceu? Se pudesse, até ir parava no acostamento e ia lá tirar foto. Amados, não sou eu que estou falando isso. Existe, inclusive, até prêmio
de quem já criou e definiu e provou por A mais B, que o ser humano gosta de carnificina, gosta de desgraça. Gosta de ver, se ficar sabendo, você viu, ficou sabendo que fulano de tal traiu? Você ficou sabendo que aconteceu isso? Pega o celular e vai atrás, pesquisar tudo. Quer saber tudo. Que história é essa? Você ficou sabendo que fulano de tal fez isso? Que aconteceu isso, que aconteceu aquilo? O homem gosta disso. E o jornal, por saber que o homem gosta disso, gosta de notícias ruins, gosta de ver sangue, observa, para com atenção, faz um teste, pega um cronômetro e senta diante de um jornal que acabou de iniciar. E você vai marcar 2 tempos. Você vai marcar quanto tempo o jornal fala de coisas boas e quanto tempo o jornal fala de coisas ruins. Você vai ficar assustado com a imensa diferença. Aí você fala assim, então eu não tenho que assistir o jornal? Não, é por isso que o povo gosta. Por que o Datena consegue ficar 3 horas falando daquilo? E é um dos recordistas de Ibope da sua emissora. É um dos maiores salários da sua emissora. Porque o povo gosta disso. O povo gosta disso. O ser humano gosta exatamente disso. Então, sabendo disso, por estudos mais do que comprovados, eles vão dar notícia ruim, porque gerar medo e pânico é bom para uma série de coisas, inclusive para os negócios. Agora vai todo mundo ser multado, corre colocar o kit emergência no carro, sai todo mundo correndo e comprar. Agora não precisa mais. Agora é o seguinte, é o extintor. Se você não pôs extintor, estão multando. Então eu tomei uma multa de R$1.000, de R$2.000. Sai todo mundo. Amados, é estratégico. O que nós estamos aprendendo aqui? Preste atenção. 2 portas, olho e ouvido. Dependendo do que você escuta, você já começa a semana se arrastando. Dependendo do que você escuta, você começa a ficar com medo de perder o emprego. Dependendo do que você escuta, muda todo o seu dia, a tua semana e o seu ano. Dependendo do que você escuta. Sendo verdade ou mentira. As más conversações, elas nos influenciam. E diz que elas vão corrompendo as poucas, únicas ou muitas coisas boas que ainda a gente faz. Eu não sei não, eu vou parar de ajudar aí, porque eu tô achando que eu vou perder meu emprego, então eu vou parar de abençoar aquele irmão que eu abençoo, aquela situação. Você começa a criar um monte de barreira. São 2 portas, amados, por onde entra a incredulidade, o medo, tudo. São os olhos e os ouvidos. Pedro estava andando sobre as águas, mas a Bíblia diz que ele olha para o lado. Ele começa então a ter medo e duvidar, e ele afunda. 2 portas que impedem a nossa santificação: olho e boca, e ouvido. A boca é o terceiro. Preste atenção. Por que Jesus lá em Mateus, preste atenção nisso, lá em Mateus falou sobre isso, e antes ele falou sobre aonde está o teu coração. Se você não sabe o que você vê e o que você escuta, tudo isso entra e é armazenado no coração. E é o coração que surge todas as suas decisões. Todas as nossas decisões são pautadas no coração. É dele que saem as decisões, se você vai fazer ou não, se você vai recuar, se você vai se proteger, se você vai atacar. As decisões saem do coração. E quem alimenta o coração são os nossos olhos e os nossos ouvidos. São eles que alimentam. A nossa geladeira, a nossa despensa chama-se coração. E ela é alimentada pelo que você vê e ouve. Por isso a recomendação do Senhor é: tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é agradável, nisto se ocupai. Escute, veja, se ocupe com essas coisas, porque se você se ocupar com essas coisas, consequentemente a tua reserva, o teu coração vai se encher do quê? De coisas boas, puras, santo. Olha só que interessante, presta atenção, amados. Vou na prática. Jesus está quase sendo preso no Getsêmani. Os soldados estão cercando ele. O que Pedro faz? Ele arranca a espada, corta a orelha do soldado e vai para cima dele. Jesus então o impede. Presta atenção nisso. Valentão ele, né?
corajoso, enfrentando os soldados romanos. Sem arma, ele rouba uma arma para fazer o que ele fez. Corajoso, né? Cheio de valentia, de ousadia para proteger o seu Senhor. Vamos tirar o lado espiritual disso. Vamos olhar bem carnalmente. Ele está convivendo com Cristo. Ele está caminhando com Cristo. Ele está ouvindo as palavras do Senhor. Ele está o tempo todo sendo alimentado pela palavra. Por isso existe ousadia. Jesus é separado dele. E o que ele começa a ver e ouvir? Que é o fim dele. Ele vai indo de lugar para lugar. Vai para Caifás, depois vai para esse, sai daqui, é aprisionado, começa a ser esbofeteado, começa a ser espancado, começam a bater nele, e os rumores aí, esse daí já era, ele está condenado, esse aí está morto. Ele começa a ouvir tudo isso e ver tudo isso. Aquele valente que na noite passada no Getsêmani arrancou uma espada e cortou uma orelha do soldado, agora começa a negar que ele simplesmente conhece Jesus. Começou a corromper tudo. Ele falava, eu vou até a morte com o Senhor. E ele cortou a orelha do soldado para defender Jesus. E de repente tudo muda. Porque ele começou a ver que o circo estava pegando fogo e que Jesus estava para ser morto. Ele começou a ouvir muitos rumores que não tinha como ele se salvar disto. Então o que acontece com toda a sua ousadia, com toda a sua valentia? Acaba. Murcha. Desaparece. Você sai daqui convicto, eu vou fazer diferente. Aí, ao invés de você em casa continuar nesta mesma porção, você liga lá no pastor Faustão. Aí no outro dia de manhã, você começa a ouvir um monte de jornal falando isso e aquilo. Quando você chega no trabalho, você já chega assim, ixi, vai ser difícil. Essa semana, porque você começou a ouvir outras coisas, você começou a ver outras coisas, e isso foi minando a sua fé. É isso que aconteceu com Pedro. Capaz de pegar uma espada e enfrentar os soldados, e claro que ele ia morrer, mas ele não estava nem aí. Por quê? Porque durante 3 anos e meio ele foi alimentado de uma fé, de um amor, de uma excelência, a palavra, que mudou a história da vida dele. E de um dia para o outro, tudo isso foi por água abaixo. Porque ele passou uma noite, uma madrugada inteira, vendo e ouvindo coisas complicadas a respeito de Cristo. Isso tudo foi desanimando ele. Presta atenção, outro exemplo, João Batista. Assumiu a sua posição, foi para o deserto e começa a pregar, Jesus está vindo, Ele é maior do que eu posso batizar vocês para o arrependimento, mas o que Ele vai fazer é muito mais do que isso. E aí Jesus aparece, Ele fala assim, está vendo? Aí está um homem, cuja nem as sandálias eu sou digno de desamarrar. Olha quem é João Batista. E ele vem engrandecendo o Senhor, ele chega até Jesus e fala, Jesus, é necessário que tu venha me batizar, não eu, o Senhor. Jesus fala, não, a palavra precisa ser cumprida. João Batista vai lá e batiza Jesus, o céu abre, ele escuta o próprio Deus falando assim, este é meu filho amado, eu tenho prazer nele. Alguém tem dúvida que ele é o filho de Deus? Ele está ouvindo, ele está vendo o Espírito Santo descendo como uma pomba, não era uma pomba, como uma pomba, olha, ele está vendo e ouvindo. Jesus vai embora, o que ele faz? Ele continua agora com mais força, com mais vontade de fazendo sua obra, pregando o Evangelho. O tempo vai passando, Jesus não vai lá visitar ele. Jesus está fazendo outras coisas, exercendo o seu ministério, trabalhando, pregando a palavra, juntando seus discípulos, transformando o mundo. E aí João Batista começa a desvirtuar, porque se ele nasceu para preparar o caminho, e Jesus já iniciou o seu caminho, acabou a sua função. Aí ele começa a se envolver com política, começa a falar o que Herodes estava fazendo de errado. Aí Herodes decide prender ele. E ele vai preso, não por amor a Cristo. Foi preso porque falou demais. Foi preso porque ficou apontando o pecado de Herodes. Aí ele foi preso. Esse João Batista, na qual o Senhor diz que dos nascidos de mulher é o maior de todos. O homem mais excelente do mundo, com exceção de Cristo, chama-se João Batista. Olha só, ele viu os céus abrir. Ele ouviu a voz de Deus, ele viu Deus falar que Jesus era o Cordeiro de Deus, e antes de tudo isso acontecer, ele já falava, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, maior do que eu. Só que o tempo vai passando, e sabe o que ele está vendo e ouvindo? Não aquilo que ele esperava.
Aí um dia na prisão ele chama 2 discípulos, fala assim, viu, faz o seguinte, vai atrás de Jesus, encontra ele, eu não sei se ele está na Galileia, eu não sei se ele está no sul, eu não sei se ele está em Jerusalém, acha ele e faz uma pergunta para Jesus, pergunta se ele realmente é o Messias, o Filho de Deus. Como assim, João? Você viu, você ouviu, você teve plena certeza, o Espírito Santo testificou, você viu os céus abrir, só que com o passar do tempo, o que ele estava vendo e ouvindo, foi mudando a sua fé, foi corrompendo os seus bons costumes, foi corrompendo a sua fé, ao ponto dele nem mais acreditar que Jesus era o Filho de Deus, e ele viu, e ele ouviu, o povo viu o mar abrir, passou em seco, só que quando ele chega do outro lado, eles começam a ver também o quê? O calor, a falta d'água, a falta de comida, e aí o que começa a acontecer? Vem a incredulidade, é aquilo que você vê e o que você escuta te influencia, muda a sua certeza, as suas convicções, você sai convicto, mas no meio do caminho você começa a escutar outras conversas, no meio do caminho você começa a ver outras coisas, e essa sujeira vai entrando, e vai gerando entulho, e vai acumulando dentro do teu coração, e aí quando você tem que tomar uma decisão, você já está inteiramente corrompido, diferente de como você estava no dia em que o Senhor foi batizado, e você viu os céus abrir, diferente daquele momento em que você estava acuado pelo império egípcio, e Deus abriu o mar diante dos seus olhos, naquele momento você estava convicto de quem era o seu Deus, depois você já não lembra mais. As más conversações, aquilo que entra no teu ouvido e aquilo que você vê, corrompe a sua postura, o seu comportamento. Tiago, capítulo 3, um dos últimos livros da Bíblia, fala da terceira porta, que é a boca. Aqui no capítulo 3 de Tiago, ele vai falar como a língua, mesmo sendo um pequeno membro, tem uma influência tão grande. Ele faz alguns comparativos e exemplos. Ele fala assim, olha, os grandes navios, eles são guiados por um pequeno leme. É um pequeno membro que governa todo o navio. É um pequeno chama de fogo, é um pequeno estopim que faz uma floresta inteira ser queimada. A língua é a mesma coisa. Ele fala que mesmo ela sendo pequena, ela causa uma devastação imensa. Mas tem um ponto aqui, tem uma esperança aqui. Olha o que ele diz aqui no capítulo 3. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 9. Com ela, com a língua, nós bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. 3:10 agora. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. O que ele está dizendo? A mesma boca que louva e adora ao Senhor aqui, é a mesma boca que depois fala mal daquele por quem Jesus morreu na cruz. Você engrandece o Senhor Jesus e no outro momento você fala mal de quem Ele ama. Tem coerência isso? Amados, eu vou dar um exemplo para os irmãos, eu não sei se já pensaram nisso. Vou fazer uma rede de amigos aqui. Eu, Rodrigo e César. Vocês já viram situações assim? Eu amo o Rodrigo, eu amo o César. Nós somos amigos. Mas eles também se conhecem, mas eles não se gostam. Como que eu consigo conviver com você? E se alguém perguntar, quem é o Rodrigo? O Rodrigo é um cara muito gente boa. E quem é o César? Muito gente boa. Como que eles podem ser gente boa se eles não se gostam? E eu consigo. É isso que ele está falando. Como é que você fala bem de Deus e fala mal de quem Ele ama? Como é que você pode agradar a Deus e ao mesmo tempo odiar aquilo que Ele gosta? Não faz sentido nenhum, não percebe que isso é uma obra diabólica entre vocês dois para não ter comunhão? Porque não faz sentido nenhum. Se você fosse uma pessoa desprezível, eu não conseguiria. E nem ele, e nem ninguém. Agora, por que eu consigo? Por que eu consigo e por que vocês não conseguem? Por que você amaldiçoa os homens, na qual o Senhor se entregou por eles e agradece ao Senhor? Ele diz que isso é um problema, está errado. A fonte, ela só produz água doce ou água salgada. Ela não produz, tem dia que sai água doce dessa mina, tem dia que sai água salgada. Isso não existe, é irracional.
É por isso que ele diz aqui, olha o versículo 11: porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce ou água amargosa? Meus irmãos, podem também a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Então está errado a maneira como nós conduzimos. Ele está falando da terceira porta, que é a boca. Só que a boca, diferente dos olhos e do ouvido, aqui só entra. A boca só sai. Não estou falando de alimento, estou falando aqui da questão espiritual. Bom, aí o que você faz? Você tem um cano de esgoto. Como que a gente faz para o esgoto parar de cair no rio? Tampa. Se você tampar, o que vai acontecer? Momentaneamente parece que resolve. Então eu tenho que parar de falar. Eu tenho que começar a ficar mais quieto. Eu tenho que me controlar. Quer saber? Eu vou passar a semana inteira, não vou abrir a boca. Eu só vou dar bom dia, boa tarde. Se alguém falar, pega isso para mim, pego. Tá. Mas não vou falar mais nada. Você está tampando a boca do esgoto. Sabe o que vai acontecer? Momentaneamente resolve. Mas daqui a pouco vai explodir. Em algum lugar vai estourar. E vai ser terrível o que vai acontecer. Não é assim que você resolve. Não é tapando a boca, a saída, falando, não vou mais abrir a boca. É resolvendo a fonte. Se o coração é a reserva de tudo aquilo que eu vejo e tudo aquilo que eu escuto, a boca, ela nada mais é que a saída do coração. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 12. Mateus 12. A partir do 33. Mateus 12, 33. Diz assim: ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou fazei a árvore má o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Ou seja, você identifica a árvore pelo seu fruto. Ok? Continue. 34. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disto fala a boca. O meu coração é a reserva de tudo aquilo que entra pelos meus olhos, de tudo aquilo que entra pelos meus ouvidos. E a boca é a saída. Então você não resolve esse problema colocando um tapa-boca. Você não resolve esse problema tapando a saída do esgoto. Você tem que resolver a origem, de onde sai. Você tem que resolver o teu coração, você tem que parar. Por que ele fala? Aonde você junta os seus tesouros, onde está o teu coração? Você tem que resolver o problema na causa raiz. Você tem que fazer o tratamento antes de lançar no corpo d'água, no rio. Você não tem que tampar a saída. Então não vou mais abrir a boca. Mas o coração está cheio de ódio, de rancor, de raiva do que está vendo, do que está ouvindo. Você tem que começar a filtrar o que você vê, o que você escuta, para consertar o que sai da sua boca. Não adianta você simplesmente querer tapar, porque o que há em abundância no coração, naturalmente a boca vai falar. Não tem como negar, não tem como esconder. Escapou, saiu, não controla. Então o que tem que ser feito? Filtrar o que está entrando, aqui e aqui. Talvez você pense que isso não é tão importante. Olha a continuação, 35. O homem bom... Olha a semelhança do que estamos falando. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. O que ele disse lá em 6,19? Não ajuntei tesouros na terra. Por isso que ele está falando o quê? Que o coração é onde nós acumulamos os tesouros. Podem ser bons ou ruins. O homem bom tira coisas boas do seu tesouro. E o homem mau tira mau tesouro, tira das coisas más. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia de juízo. Tudo o que você falou, até aquilo que ele diz que é ocioso. Sabe o que é ocioso? Eu falei por falar. Você vai dar conta de tudo, inclusive dessas coisas. Você fala assim, eu falei por falar. Eu falei, mas não era com essa intenção. Não era sério isso quando eu falei. Ele está falando que até daquilo que foi ocioso, daquilo que você não deu importância, aquilo que foi bobo. Por quê? Porque pode parecer bobo para você, mas está saindo
de uma fonte, e essa fonte denuncia o que você faz, aonde você põe os seus olhos e o que você está ouvindo. Por não se preocupar com isto e nem com isto aqui está te condenando e você não está percebendo. Olha o que ele diz no 37, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Sabe o que vai pesar na balança? Não é que as suas mãos fez. Eu dava oferta na igreja. Eu comprava a cesta básica e dava para os pobres. Sabe o que vai contar? O que você falou. Sabe o que vai pesar na balança? Vamos pegar tudo que o Diogo falou. Não, essa daí desconsidera que é besteira. Não, a ociosa também, todas. E vamos pôr na balança. Talvez eu seja achado em falta. Pela misericórdia e graça de Deus, que não seja assim. O que vai determinar é o que eu falo. Por quê? Mas é muito injusto, só por aquilo que eu falo. Porque entenda, o que eu falo é aonde eu fiz todo o meu investimento. Todo o meu investimento, tudo aquilo que eu vi e ouvi, foi reservado aqui, nesse depósito. A boca só é uma consequência. A boca é uma evidência de tudo que eu busquei na minha vida. A boca é uma consequência das minhas preferências. Que ao invés de eu me preocupar em ver e ouvir coisas que edificam e que me santificam, eu me alimentei de lixo, de despojo. Eu não procurei me santificar. Por que a vontade de Deus é a minha e a sua santificação? Porque se nós nos preocuparmos em limpar, em purificar o que passa aqui e aqui, consequentemente o que sai da boca é santo, agradável a Deus. E consequentemente é isso que vai nos conduzir aos céus. Quando formos colocados na balança, aquilo que nós falamos vai servir para a nossa redenção. Entende a preocupação do Senhor em falar que a vontade dele para todos os homens é a nossa santificação? É o que nós olhamos, é como nós escutamos as coisas. Você pode ouvir, eu quero fazer menção sobre isso agora. Você pode ouvir, não dando crédito. Você pode escutar uma notícia ruim e não dar crédito a ela, bloquear. Não estou pedindo para você ser surdo. Bloqueia. Se você quiser, você bloqueia, você ignora. A notícia é ruim, mas não tem problema, eu confio no Senhor. Está tudo bem? Tudo vai bem. Tudo vai bem. E aí, como é que estão as coisas? Está tudo bem. Está vivendo de água e salada, está tudo bem. E aí, você não vai reclamar não? Injustamente você foi vendido pelos irmãos, e agora você está aí na casa desse cara, e de repente você injustamente vai para a prisão, está tudo certo. Está tudo certo. Porque você e eu vemos maldade no que aconteceu com José, ele não via. Ele vivia o que Salomão fala em Provérbios 3:6, ele reconhecia a Deus em todos os seus caminhos. Eu estava morto e agora eu virei escravo, olha que bênção. Eu aprendi a granjear, a administrar, a cuidar de uma propriedade rica, e agora eu vou aprender a cuidar e granjear da escassez na prisão. E depois Deus o conduz para ser governador do Egito. É como você vê, é como você escuta, é essas portas que vão encher este depósito, esse baú cheio de tesouros ruins ou bons, e consequentemente o que você vai falar é o que está cheio. Existem pessoas que não têm nada a agregar na sua vida, você escuta, os conselhos são ruins, as direções são duvidosas e geram medo e preocupação. Por quê? Porque tudo que ele escuta e tudo que ele vê é lixo, é tralha, é entulho. Não tem coisa boa para passar para você. Não tem. Por isso nós temos que buscar nos alimentar da fonte de água doce. De palavras que verdadeiramente vão nos transformar. E por isso que eu deposito a minha confiança na palavra do Senhor. Eu acredito nela. Eu me resguardo nela. Em alguns momentos, o pavor e o medo quer me tomar e eu falo assim, não, ele disse para mim. Eu falava disso hoje pela manhã, lá na clínica. Jesus pega aqueles 2 homens, discípulos do caminho de Emaús e fala assim, vocês escutaram os profetas, eles disseram que Cristo ia morrer e ressuscitar, por que vocês estão tristes?
Por 3 anos e meio, Jesus falou, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Você vê ele falando, repetidamente. E por que os discípulos ficaram com medo e se espantaram e fugiram? Porque não acreditavam na palavra. Escutaram porque não eram surdos, mas não deram crédito. Até o momento que eles começaram a enxergar e perceber, realmente, a palavra de Deus diz que eu tenho que agir assim. Então eu vou fazer, eu não vou perder a oportunidade. Amados, a vontade de Deus é a nossa santificação. A santificação não é colocar uma tampa na saída do esgoto. A santificação não é você se isolar no cume de uma montanha lá no Nepal, para não ver a corrupção do mundo e aí ser santo. A santificação não é você se isolar dentro de um convento onde não existe mulher para você poder vencer os desejos da carne. Isso não é santificação. Porque se você tirar lá do Nepal e jogar no meio da cidade, se corrompe rapidinho. Porque não aprendeu a filtrar o que passa nos seus olhos, nem nos seus ouvidos. Então não é desta maneira que nós vamos resolver. Não é se isolando do mundo. Jesus declara isso, Pai, não é para o Senhor tirar-lhes do mundo, mas assim, não os deixe só. Ele mesmo declara, até o fim eu vou estar com você. Eu vou te ensinar como filtrar. Eu vou te ensinar como ocupar os teus ouvidos com coisas boas. Eu vou te ensinar como se ocupar a ver coisas edificantes. E consequentemente o teu tesouro, o teu baú vai se encher de coisas boas. E consequentemente o que vai sair da tua boca também vão ser coisas boas. Palavras que vão servir de edificação, transformação de vida, e não servir para nada. É assim que se santifica, filtrando o que passa aqui e aqui. Com nós e com aqueles que estão sob nossa responsabilidade, filhos e agregados. É nossa responsabilidade. E é assim que o homem se santifica, porque esta é a vontade de Deus. Aí quando você pega Salmo 37... e diz que se nós fizermos a vontade do Senhor, Ele faz a nossa. Aí a gente fica assim, mas o que será que é a vontade de Deus? É ir para a igreja todo domingo? Não, a Bíblia não diz que essa é a vontade de Deus. Diz que a vontade de Deus é a minha e a sua santificação. Faz isto. Faz isto. Ocupa a tua mente, os teus olhos, os teus ouvidos com aquilo que é puro, santo e agradável. Faz um teste. Determina um período aí. Faz um voto com o Senhor, não precisa raspar a cabeça não. Fala, Senhor, eu vou fazer isso aqui, eu vou ser radical. Por 1 mês, por 6 meses, eu vou ser, e vamos ver o que vai acontecer. Santifica-se. O Senhor declara em Hebreus 12, que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. É uma condição única. Para estar a eternidade com Ele, eu preciso me santificar. Se eu não me santificar, não tem conversa. Não tem atalho, não tem jeitinho. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor, não sou eu, o Senhor. Amém?